Gente, vim hoje aqui acabar uma série de leituras do Olha pra Isso Aqui. Toda a causa da minha rinite, do meu problema respiratório. A primeira edição que eu li há 23 anos atrás. Depois eu fui lá na biblioteca pegar. Já fazia 10 anos que ninguém pegava, eu entrei lá. Fiquei mal pra caramba. A última vez que pegaram foi 7/6, hoje é 9. Enfim, tô atrasada um pouco. Tava terminando, tipo, a 11ª leitura. Mas, o que eu quero chamar a atenção? 11ª edição, é... 1900 e quando? Deixa eu ver aqui, acho que esse daqui é 76. 69, 1969. Com o prefácio aqui, 2 décadas depois que ele foi publicado, em 1952, com o prefácio do Huxley mesmo. E a introdução não tem introdução, só tem o prefácio do Huxley mesmo, que ele corrigindo alguns erros e falando sobre o que é o livro, né? Daí ele vai falar que ele não faz referência à fissão nuclear, ele dá algumas dicas de época histórica, assim, o que realmente o livro significava nas palavras do próprio autor, né, que foi traduzida por esse Felisberto. O tradutor eu não consegui encontrar quem que é, porque às vezes pode ser um pseudônimo também, Felisberto Albuquerque, a tradução. Não dá pra saber. Mas daí, esse daqui, 1969 é aquele. Esse daqui, 2011, esse é o que veio pra escola. Logo quando eu comecei a fazer o trabalho com o livro em sala de aula. Que é, enfim, o livro da minha vida, tal, caralho todo. Só que esse daqui é uma edição da editora Globo, que veio apoio ao saber do Fundo de Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Aqui, ó, essa edição aqui, que veio para as escolas, 2011. E o prefácio a edição brasileira é de Olavo de Carvalho. É o prefácio dessa edição aqui que veio para as escolas. Aí ele faz aqui, escreve 17 páginas, falando um monte de mentira, porque em relação ao prefácio de 1969, é uma revisão totalmente contrária ao que realmente, de fato, é a crítica do Huxley. Aí tem até o prefácio do Huxley também aqui. Enfim, que eu fiz também alguns grifos, assim, que não tem nada a ver com a introdução à edição brasileira que o Olavo de Carvalho faz, né? Para essa edição aqui que veio para a escola com dinheiro do governo. Daí tem essa edição ainda, que é uma edição de bolso, que estava lá na biblioteca, bem velhinha também, que vai dizer as palavras totalmente contrárias à edição brasileira que o Olavo de Carvalho faz para essa edição que foi para as escolas, né? São várias edições, cada sala de leitura tem mais de 10 cópias desse livro, por aí. E essa edição de bolso que vai também trazer, é de que também é a tradução do Felisberto de Albuquerque, 1966. Que tem um prefácio que é do Marcelo Cardoso, que ele vai falar outras coisas também, que ele vai falar do nazismo, que ele vai falar da crítica do Huxley ao futurismo, de toda essa ideia de sociedade organizada, que ele faz uma crítica mesmo à eugenia. E o prefácio, a tradução aqui do prefácio feito pelo próprio Huxley, que ele vai deixar bem frisado que nenhuma palavra foi alterada. E mesmo aqui a contracapa vai mostrar já que há uma crítica a esse modelo de sociedade
organizada e nunca foi uma utopia, na verdade, o livro do Huxley. Nem foi, ele não era um eugenista, ele também não era um darwinista social, ele nunca foi, ele fazia crítica, na verdade, a essa situação e já fazia uma predição, uma profecia em relação a essa perda da essência, né, pela padronização, por tudo feito em série, a hierarquização das pessoas baseada em características físicas, vem falar de racismo, justamente, ele vem fazendo uma crítica e mostrando o absurdo através de uma ironia, de uma ficção, né. E o que isso tem tudo a ver? 3 edições com prefácios diferentes, de anos diferentes, com leituras diferentes. Então, um clássico, depende se você não for lá na fonte, não ler mais de uma vez, e acreditar assim, em revisionismo, em leitura, em posicionamento não muito aprofundado sobre a situação, você vai acreditar no que você deseja acreditar. E a produção de verdades, é o que eu queria dizer. E falar dessa padronização não só de modelos de produção de bens materiais, mas padronização de modelos de ideias. Que é justamente o modelo do gênero, os gêneros dos discursos são moldais, né? Você vai só preencher ali com ficção ou com jeito de fazer, até a própria ciência também, né? Tem os métodos científicos próprios, assim. Então, se a gente for pegar os modelos de produção imaterial, que são os livros, né? Que esse daqui virou um objeto de estudo. Se a gente for pensar nas edições, nas capas, nas introduções e tudo que se fala a respeito do livro, dependendo do objetivo que ele tem, né? Esse aqui para a sala de leitura, esse é uma edição de bolso e essa é uma outra edição. Eu não sei, Brasil, seria assim uma edição mais cult, assim, para um determinado tipo de público. Enfim, é disso que eu estou falando, das interpretações, da função social do objeto artístico, que é o livro, no caso, das interpretações de um clássico, como ele é manuseado, né, pela crítica, e se a gente for pensar em Olavo de Carvalho, em toda a polêmica que ele está envolto, e o tanto de gente que colocava crédito nele, não faz muito tempo que ele aparece na televisão e ganhou, lógico, com certeza, dinheiro para fazer esse prefácio, né? Então, se a gente for pensar num livro que eu li na faculdade, que vai falar dos cânones e da alta literatura, do que é considerado que tem critério, nos critérios de análise, de avaliação, o que pesa mais, né? Quem está falando, de onde está falando e como ele está falando, dependendo da época e do momento. Então, um clássico, ele pode ser desvelado e as suas camadas serem interpretadas e descobertas segundo um ponto. Mas o Admirável Mundo Novo não. As interpretações que tem a respeito dele divergem poucas, porque sempre ele foi lido numa perspectiva de utopia, de afirmação, e na verdade ele sempre foi uma crítica, uma distopia. Uma distopia de ambos os lados. Ele deixa bem claro o Huxley que ele não tinha um posicionamento nem de direita nem de esquerda, assim. Ele era, na verdade, um observador e ele conseguiu mesclar ficção e ciência e, lógico, que ele poderia mesclar várias outras coisas dentro da obra dele. Por isso que é um clássico e ele é uma crítica social, ele é uma crítica ao modelo de pensamento, ao modelo de sistema, ao modelo de produção, ao modelo de condicionamento humano, da condição da vida humana. E é disso que eu venho falar. Da produção de verdade e da materialidade, né? Porque produção de verdade, todo mundo pode ter as suas interpretações, fazer
as suas reportagens, e eu parei para pensar se a gente for seguir o modelo de gênero discursivo de todos os gêneros, até uma notícia hoje a gente pode perceber que pode ser falsa. Mesmo a gente tendo a ideia de que uma notícia é uma coisa verdadeira, né? Então são modelos pré-moldados que são preenchidos que muitas das vezes a gente precisa desmontá-los, retomar e reavivar alguns outros materiais, alguns outros objetos para verificar o posicionamento em relação àquela interpretação, àquela leitura de algo, né? Porque as reportagens, até as notícias, elas são leituras de algo, material ou imaterial. Não sei se ficou claro. Óbvio que não ficou claro. A gente está falando de verdades, de ideias, de pesquisa, né? Então, tentei comprovar de certa forma aqui com 3 edições e 3 perspectivas de abordagem do livro, né? Esse é o ponto que eu queria falar. Não, bem complexo, né? Mas eu tentei.